Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a como conhecer exatamente cada circuito de uma placa, certo? Como identificar os componentes, os CIs, certo? Como identificar os microcomponentes também, ok? Então eu vou falar aqui de vários componentes que envolvem uma placa-mãe, tá certo? Então vamos conhecer a placa, ok? Então é bem simples. Aqui eu tenho um conector de carga, que é por onde você faz a carga dele. Aqui eu tenho um microfone, é um microfone digital, certo? Que é por onde você fala em ligação. Alguns aparelhos têm microfone não só embaixo, como em cima também, que é esse microfone secundário é para você fazer gravação de voz, tá? E esse de baixo é para você falar em ligação, ok? Aqui eu tenho vários sockets, que se dá o nome de sockets, onde encaixa os flats, normalmente flat de câmera. Aqui eu tenho outro flat, outro socket que encaixa câmera também, certo? Aqui eu tenho um socket que pode ser chamado de socket ou slot, tá? Que encaixa o flat do display, certo? Então é bem simples. Aqui eu tenho contatos metálicos, tá? Que faz parte aqui da campainha, que pega a campainha dele, tá? Esses contatos pega a campainha, tá? Os contatos metálicos, eles servem para fazer a conexão com algum componente periférico, né, na placa, ok? Normalmente alto-falante, campainha, que são só de contatos, ok? Eu quero saber aqui outra coisa, vamos lá, isso aqui é botão, certo? Tem aqui os botões. Existem vários tipos de botões, mas esse é um dos modelos, ok? Aqui é um conector de fone de ouvido, certo? Onde você encaixa o fone de ouvido para ouvir música, ok? Aqui é o slot ou socket, né, da bateria, onde pega a bateria aqui, certo? Vamos ver o que mais. Enfim, aqui eu tenho os microcomponentes, certo? E tenho os CIs, ok? Os microcomponentes, eles são compostos por resistor, diodo, fusível, bobina, capacitor, certo? Então, são todos esses microcomponentes aqui, que você vai encontrar eles de acordo com a cor e o formato. Por exemplo, capacitor é marrom, bege e cinza. Então você vê aqui, ó, um capacitor bege, certo? Bobina são cinza, certo? Por exemplo, aqui onde eu estou apontando é uma bobina, certo? E existe também os resistores, esses bem miudinho aqui, ó, preto, tá? Tem esses daqui do canto também, bem miudinho aqui, preto. São resistores. E normalmente você confunde, às vezes, resistor com termistor e bobina. E o que difere um resistor de uma bobina é que o resistor ele é bem preto, a bobina é cinza, certo? Mas às vezes confunde. E embaixo do resistor é branco, contrário de qualquer outro microcomponente que embaixo dele tem a mesma cor de suas laterais e da parte de cima. Então é uma dica boa para você diferenciar um resistor de qualquer outro componente. Ele é bem preto, ele é achatado, mais baixo do que os outros componentes, e ele embaixo dele é branco, tá? Então é bem simples de identificar. Aqui eu tenho esse componente aqui quadrado, que parece um microfone digital, ele é um oscilador de frequência, certo? Aqui eu tenho o circuito de Power Management, que é o circuito de energização da placa. Ele é o gerenciador de energia do celular. Normalmente os defeitos, a maioria dos defeitos se inicia nesse CI aqui, ok? Aí os dois maiores CIs da placa é processador e memória, ok? Processador e memória são os dois maiores CIs. E esses CIs, memória e processador, eles não devem ser trocados, removidos da placa, porque o custo é muito alto do serviço e exige equipamentos específicos para fazer a troca deles, tá certo? Inclusive o Power Manager também exige equipamentos específicos para fazer a troca dele, que aí seria você investir em uma estação de BGA que custa em torno de 4, 5 mil reais, certo? Você tem que fazer um curso específico de solda BGA para poder você fazer esse tipo de serviço, ok? Então é algo mais complexo você remover processador, memória e Power Manager. Já se tratando de qualquer outro CI, você consegue remover e colocar com mais facilidade sem precisar da estação BGA, entendeu? Porque eles aguentam mais calor. Então você consegue
fazer a remoção e colocação com mais facilidade e sem precisar de máquinas caras, apenas com a estação de retrabalho, que é a estação de ar quente, tá? Então, aqui nesse outro lado, eu tenho aqui, ó, o circuito de rede, que é o setor de transmissão e recepção de rede, que é característico aqui, ó, com as antenas. Então, você viu uma antena, viu aqui as trilhas, ó, caminhando para o circuito, eu já identifico que esse circuito aqui é o circuito de rede. Aqui mais à frente, eu tenho, onde está aqui meu dedo em cima desse aí preto, ó, meu dedo esquerdo, esse é o circuito de Wi-Fi. O circuito de Wi-Fi é o mesmo circuito de Bluetooth e rádio. É um circuito só, ok? Quando dá problema no setor de Wi-Fi, entendeu? Normalmente não funciona rádio e Bluetooth, ou vice-versa, entendeu? Então é feito os procedimentos para poder fazer a recuperação e ou troca do componente, entendeu? Então, enfim, se você tem dúvida de identificar o nome do circuito, eu não sei que circuito é esse aqui desse componente, porque o cliente chegou, por exemplo, o cliente chega e diz assim para você, meu celular não está dando rede. Então você verifica dos procedimentos básicos, né? Os pinos do slot, o slot, verifica o chip, verifica o e-mail, verifica tudo isso. E tudo tá ok. Então você já vem identificar na placa onde fica o circuito de rede. Tá com dúvida? Segue aqui, ó, a anteninha, certo? Tá com dúvida ainda? Você pega a numeração aqui do CI, pega a numeração, toda a numeração e joga no Google. Quando você jogar no Google, o Google vai identificar como uma peça do setor de rede do aparelho Moto G2, que seria essa placa aqui, certo? Isso serve para qualquer CI que você tiver dúvida de saber o nome dele, ou seja, do circuito dele, certo? Eu quero saber onde é o circuito de Wi-Fi do meu aparelho, certo? Ou do aparelho do cliente, no caso. Então, esse aqui, eu já sei que esse CI aqui é do setor de Wi-Fi. Mas eu tô com dúvida. Pego um microscópio ou uma lupa, pego todo esse nome que tem aqui nele e digito no Google. Quando eu digitar, vai aparecer lá, que é um CI responsável pelo setor de Wi-Fi, certo? E aí você já vai trabalhar, no caso, nesse circuito apenas. Você não já achou o circuito? Então você vai trabalhar nesse circuito apenas, certo? É algo bem simples, não tem mistério nenhum. E se tratando dos circuitos de alguns componentes periféricos, eu vou estar falando para você agora, tá? Por exemplo, eu tenho o conector de carga aqui. Então, o circuito do conector de carga sempre fica à sua volta. O circuito de qualquer periférico fica à sua volta, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse conector de carga. Ele está com problema, certo? Para carregar, ou rompeu as trilhas. Então, eu tenho aqui, ó, os pontos de solda. Não é um circuito aqui, mas esses pontos de solda você já pode fazer ligações diretas para esses pinos do conector de carga, entendeu? O circuito dele, uma parte fica aqui, onde está meu dedo esquerdo, certo? E o restante do circuito dele você pode identificar na placa-mãe, de acordo com o manual elétrico, tá certo? Mas de antemão, quando dá problema nele, você pode fazer ligação direta para aqui, para esses pontos de solda, certo? É só fazer o teste de continuidade e para saber para onde puxar. Ou seguir essas trilhas aqui, ó, que tá aqui, ó. Você vai ligar um fio da perninha para esse ponto de solda. Isso você vai aprender mais para frente, tá? Então não fique aí apavorado não, ok? Vamos lá para outro circuito, por exemplo. Deu problema no setor de som, de áudio. No caso, o microfone, que é esse cara aqui, entendeu? Então, eu não preciso nem pesquisar no Google onde é esse circuito. Eu já tenho em mente aqui, ó, que o circuito dele tá aqui próximo dele, tá? Então eu não vou mexer aqui em nenhum local aqui. Se deu problema nele, testei ele tá bom, mas mesmo assim não tá funcionando, então o problema tá aqui no circuito. Que são esses componentes aqui. E aí você vai mexer nesse circuito aqui, tá bom? Deu problema no slot do flat do display. Então todo o circuito, ó, do slot tá aqui em volta dele. Então você vai testar esses componentes aqui, tá? Deu problema no botão de ligar. Então, ele tem um pequeno circuitozinho aqui, composto por resistor, tá? Que você pode estar avaliando aqui esse resistor para poder verificar se ele está ok ou não, certo? E assim sucessivamente para cada componente periférico. No caso desse conector de fone de ouvido, o circuito dele está aqui, ó, em volta dele, bem próximo, né? Em volta dele aqui, ó, esses componentes aqui, tá? Normalmente você sabe porque está saindo trilha, né? Do conector periférico para os componentes. Tá certo? Eu quero saber onde é o circuito desse outro slot aqui, que pega a câmera, onde está meu dedo esquerdo, tá? Você vê que tem trilha saindo para os componentes aqui, ó, para esses componentes aqui.
Então você já sabe que é onde tem que mexer, tá? A câmera parou de funcionar, testou a câmera em outro aparelho, a câmera tá ok, então você vai ter que verificar se as trilhas desse slot estão rompidas ou não e verificar os componentes, certo? Se eles estão danificados ou não, ok? E assim sucessivamente, tá bom? É bem simples, não tem mistério algum, tá certo? É, Qualquer coisa que você queira, resumindo, qualquer coisa que você queira identificar na placa, é só pegar a referência do componente, se tiver referência, e vai lá e joga no Google. Se for microcomponente, como capacitor, resistor, diodo, fusível, bobina, você vai ter que realmente estudar no dia a dia para poder se familiarizar com cada componente, tá certo? Estuda lá na apostila para se familiarizar com cada componente, tá certo? Para você identificar com facilidade, porque não é uma coisa que você vai pegar de uma hora para outra, tá certo? Então, são muitos componentes, a variedade é muito grande, tá certo? Então, você às vezes vai acabar se confundindo um componente com o outro. Então, para que isso não aconteça, estuda bastante em casa para saber diferenciar. E o que ocorre muito é que às vezes fica apagado, né, as cores dos componentes, que aí dificulta mais ainda para tu identificar, ok? Mas isso aí é o de menos. Você estudando direitinho, você vai conseguir identificar os componentes, os CIs, entendeu? Qualquer dúvida, certo? Olha o manual elétrico para saber qual é o componente, ou joga lá no Google, tá certo? A referência do componente que você vai aprender, ver lá a que se refere tal circuito, de forma bem simples e rápida, sem às vezes precisar até de um manual elétrico, entendeu? Porque o cliente às vezes quer o serviço para ontem, você não tem muito tempo para estar lendo manual elétrico. Então, você já pegando a referência do componente, jogando no Google, já facilita, já é meio caminho andado para você identificar o circuito, que aí você já sabe, já vai saber previamente os procedimentos a fazer e vai ser feito e você vai ganhar o dinheiro mais rápido, entendeu? Por exemplo, só para dar uma explicação mais clara. Não está funcionando o setor de Wi-Fi. Então, eu pego a referência dele, dos CIs que eu acho que é de Wi-Fi, jogo lá no Google. Quando eu encontro, eu vou trabalhar só aqui nesse setor. Trabalhando nesse setor, eu vou fazer o que previamente? Só para você entender. Eu vou estar fazendo uma limpeza, vou em seguida fazer uma ressoldagem e depois eu vou estar, se não funcionar, depois da ressoldagem, eu vou estar fazendo a troca dos microcomponentes que estão ruins. Vou testá-los e trocar. Caso não funcione, aí realmente eu vou ter que trocar o CI responsável pelo setor de Wi-Fi, tá certo? Então é algo bem simples, esses procedimentos básicos podem ser feitos com qualquer outro CI, tá? Lembrando, processador e memória e Power Management exigem equipamentos específicos para serem trocados, ok? E você identifica o setor de Power Management por ele ter vários capacitor e bobinas em volta dele. Ele é o único CI que tem uma grande quantidade de capacitor e bobina em sua volta, tá certo? Se você observar, nem processador nem memória tem tanto capacitor e bobina em sua volta assim. Nesses outros aqui do outro lado, ó, não tem. O Power Manager, ele tem uma maior quantidade de capacitor e bobina em sua volta, tá certo? Então é algo bem simples de se identificar, ok? Então, até a próxima aula.